Olá, meu irmão, minha irmã que cultua aí conosco de forma digital. Aqui quem fala é o pastor André, eu tô aqui com a Andresa para a gente bater um papo aqui com você nesse pós-culto aqui, depois dessa palavra maravilhosa, abençoada do pastor Rogério. E estamos aqui com a Cláudia, nossa mediadora. Vai ser um prazer conversar com você agora, depois do culto. Olá, queridos irmãos da Igreja Digital, estiveram aqui conosco, continuam aqui conosco. Hoje estivemos aqui, eu e Fabrício, aqui no chat com vocês. E depois dessa palavra abençoadora aí do pastor Rogério, nós levantamos alguns questionamentos aqui na Igreja Digital. O pastor trouxe, através de movimentos, a palavra, a reflexão para que nós fizéssemos em cima desses movimentos. E no primeiro movimento, ele fala sobre o chamado para uma decisão imediata. Nós fizemos aqui alguns questionamentos e a irmã Renata Marcadante, ela colocou assim: Deus tem um plano para mim, eu quero saber qual é. E aí, como conseguimos, pastor André e Andresa, identificar o plano de Deus nas nossas vidas? Então, Renata, eu acredito que o primeiro passo que a gente precisa dar nessa direção é o nosso relacionamento com Deus. À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, vai ficando muito claro nessa relação aquilo que Ele tem pensado a nosso respeito, É um processo. Às vezes nós não conseguimos identificar imediatamente, mas eu sempre me lembro ali dos discípulos do caminho de Emaús, quando eles caminhavam com Jesus, eles não se davam conta ainda de que era Jesus, mas quando eles sentam à mesa ali na hora do partir do pão, na hora da comunhão, na hora de um momento de maior intimidade, tudo vai ficando claro. Então, esse processo de descoberta, na minha opinião, se dá quando nós nos aproximamos do Senhor. Quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais os planos dele vai se tornando claro para nós. É verdade, Andresa. Justamente foi exatamente também a mesma coisa que veio aqui na minha mente na hora que trouxeram essa pergunta. Me lembrei até daquele texto, Agrada-te do Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou em outras versões, deleite-se no Senhor, O que isso quer dizer? Que quando você tem uma relação com Deus, a vontade de Deus, ela vai se alinhar à sua vontade. Então esse texto é muito interessante, porque ele não diz que a vontade de Deus ela vai se submeter à vontade do homem, como se Deus servisse ao homem. Não, muito pelo contrário. É porque quando você, como a Andresa acabou de trazer aqui, se deleita no Senhor, quando você tem uma relação profunda com Deus, quando? Pelo devocional, pela leitura da palavra de Deus, pelas boas obras, como também o pastor Maurício falou no culto das 9, mais cedo, Você vai tendo uma comunhão cada vez maior com Deus, vai se aproximando mais de Deus, orando, lendo a Bíblia, fazendo a vontade de Deus na sua vida. O plano de Deus ele vai se alinhando. Você começa a desejar as coisas que Deus deseja. E aí fica tudo mais fácil, O plano de Deus fica muito mais claro, porque você está se deleitando no Senhor, você está em relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade com Deus. É só assim que você realmente vai identificar o plano de Deus na sua vida. Pastor André, em um outro momento, eu já tive a oportunidade de falar aqui também, que tem pessoas que a gente tem tanta intimidade que quando a gente pega o telefone para falar, só em ouvir a voz, a gente já identifica, esse é fulano. Então, com Deus também é da mesma forma. É isso aí. Quando nós temos comunhão com Deus e intimidade, quando Deus fala, você fala assim, é Deus falando comigo, E o Espírito Santo confirma aquilo no nosso coração. Então, de fato, é só mesmo, Renata, através de uma relação de comunhão e intimidade com Deus. E o mais lindo disso, Andresa, é que não é pesado, Não é uma coisa que é um fardo terrível. Não, muito pelo contrário. O sonho de Deus, ele se torna o seu sonho também. Sim. Quando você tem essa relação, então, é um sonho seu, é um sonho de Deus e é maravilhoso, é muito bom. Amém, amém. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Lígia Souza, que está mandando também uma boa tarde para a Andresa e para o pastor André, para o Fabrício também, a Beth Sampaio,
a Renata Marcadante, que fez o questionamento aqui, a Valéria Costa. Muito legal tê-los conosco ainda aqui, viu? Aí vamos para o segundo movimento aí, né? O maior inimigo da obediência, a procrastinação espiritual, né? Que o pastor trouxe. E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Deus frequentemente chama para uma decisão imediata. A gente adia essa decisão por quê? O Marco Newton, ele colocou, às vezes somos relapsos em nossos propósitos com Deus, mas hoje ele nos chama a zelar por nosso relacionamento com Ele. E aí, por quê a gente adia tanto essa decisão? Amém. É porque muitas vezes é cômodo, né? A gente vai, sabe às vezes o que tem que fazer. O Senhor já revelou através da palavra dele, através de uma pregação, usando o nome de Deus, como no culto de hoje. Só que às vezes as pessoas elas se acomodam, né? Elas deixam para depois, né? Deixam, amanhã eu faço isso, amanhã eu resolvo, né? Como às vezes a questão médica, né? A pessoa vai lá, depois eu faço o exame, depois eu vejo como é que tá, e vai só deixando para depois. O que o Senhor quer de nós, de mim, da Andresa, de você, é uma obediência imediata, inteira, completa, externa, mas interna também. Não é só aquela obediência que vai lá e faz, não, e que no coração não queria. Não, é uma obediência interior também. Então o Senhor ele quer uma obediência total, imediata e completa. O grande problema é que às vezes procrastinar é confortável, né? É cômodo, e também a gente vive uma era também de muita informação, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a tendência da pessoa é ir colocando em segundo plano, enfim, e infelizmente depois tem consequências dessas ações. Eu acredito que a vida ela tá muito dinâmica, né, Pastor André? E a gente precisa estar em vigilância. Por isso que a Bíblia fala para a gente orar e vigiar. A gente pode trazer essa questão da vigilância também para esses adiamentos, né, que a gente faz, porque entender o que é importante e o que é prioridade, discernir entre uma coisa ou outra, é necessário. Então, tem muita coisa que é importante, mas o que eu não posso viver sem? É isso aí. Então, a presença de Deus, nós não podemos, como o pastor Rogério disse aqui hoje, a gente não pode desprezar a presença de Deus. A gente não pode simplesmente levantar um dia e falar assim, se esquecer que nós estamos de pé porque o Senhor nos deu o fôlego de vida, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado. Então, entender que é prioridade nós andarmos com o Senhor, porque Ele nos criou para um propósito e Ele precisa, né, Ele deseja, na verdade, se relacionar conosco e revelar para nós tudo aquilo que Ele pensou antes mesmo de nós nascermos. Então, é entender essa diferença mesmo entre o que é importante e o que é prioridade. Sim. Amém. E, por último aqui, vamos levantar uma reflexão, e aí eu gostaria que o pastor André e a Andresa falassem, sobre a questão do tempo, né? Por que é que a gente tende a achar, né, que o chamado de Deus é algo para o futuro e não para agora? Essa ideia é um pouco da resposta anterior, né? A gente sempre tenta deixar para depois, achar que ou talvez está muito jovem, né? Ou que Deus não quer me usar agora, Ele pode me usar para frente, né? Eu acho que isso está muito ligado, né, Andressa, ao pensamento, a esquecer, digamos assim, da eternidade no nosso dia a dia, a esquecer que nós somos eternos, a esquecer que esse mundo é passageiro, é efêmero, é temporário, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Sobre uma pessoa que às vezes se desespera porque recebeu um diagnóstico de que pode morrer a qualquer momento. E aí se desespera. Poxa, posso morrer a qualquer momento. O médico disse isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu, você, a Andresa, todos nós podemos morrer a qualquer momento. Esse é um diagnóstico que todos nós temos. Mas nós só nos preocupamos com isso quando o médico fala. Quando alguém vai lá e numa consulta descobre que tem alguma coisa, mas não para pensar que a realidade da morte, ela bate a porta de todos nós. A realidade da eternidade, a realidade da volta de Jesus. Então, eu acho que esse deixar para depois está muito ligado ao esquecer
de que nós somos eternos, de que a eternidade é uma realidade e de que tudo isso aqui é passageiro, é temporário. De novo, trazendo à memória a pregação do culto das 9 também, que foi muito boa, do pastor Maurício, ele falou, né, dos 70 anos ou os 100 trilhões de 100 trilhões de 100 trilhões de 100 trilhões de anos, né? Você vai se preocupar com esse pedacinho aqui ou com a eternidade? Então acho que é ter os olhos na eternidade, ter os olhos no porvir, né? No que será revelado na eternidade. Eu acho que o deixar para depois está no fato de esquecer disso, entende? Muito bem lembrado, mas eu também queria trazer um outro enfoque, que eu acho que muitas vezes a gente adia tudo isso, porque a gente não entende a dimensão daquilo que Deus tem pensado para nós e desejado. É verdade. Olha, outro dia eu ouvi uma palavra que falava assim, que se José ele se prendesse, né? José, se dependesse de José, por exemplo, ele poderia continuar desejando ser aquele filho preferido, continuar desejando ter uma capa mais colorida no futuro. Davi, por exemplo, ele poderia continuar desejando ser pastor de ovelha, ter rebanhos maiores, né? Ter mais terrenos. Se a gente olha para a história de vários personagens bíblicos, né? Se a gente olhar com esse olhar humano limitado, eles poderiam ficar nessa dimensão aqui humana. Mas quando nós olhamos, entendemos que Deus ele tem planejado coisas ao nosso respeito, mesmo antes da gente nascer. Ele tem pensado coisas extraordinárias, a gente não vai querer adiar isso. A gente vai querer viver intensamente tudo que Deus tem pensado para nós aqui e na eternidade. Então, muitas vezes a gente adia porque a gente não consegue alcançar a dimensão daquilo que Deus tem pensado sobre nós. Então, em nome de Jesus, que você não venha adiar mais, como o pastor Rogério falou hoje, que possa ser agora, que possa ser completo. Amém. Que você possa se lançar para aquilo que Deus pensou para você e você vai viver coisas extraordinárias e inimagináveis. Eu creio assim, André. Amém, amém. Amém, Graças a Deus. amém, amém. Nosso tempinho acabou. Vou pedir, né, para que vocês orem por nós. Um abraço para todos da Igreja Digital. Deus abençoe o domingo de vocês, que seja uma semana maravilhosa. Muito obrigada por estar conosco. Vamos orar? Sim. Amém. Senhora, pela gentileza. Posso orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigada por estarmos na tua casa nessa manhã. Eu te agradeço pelas poderosas palavras que tivemos a oportunidade de ouvir. E quero te pedir que, em nome de Jesus, tudo que foi dito aqui, que possamos guardar no nosso coração. Que o nosso coração seja uma terra frutífera, Senhor. E que, Senhor, essas sementes que foram lançadas possam produzir fruto. Não nos deixe adiar mais nada, Senhor. Que nós possamos avançar em direção dos teus propósitos. Que possamos buscar a tua face hoje, Senhor, nesse tempo. E que possamos ver, Senhor, o teu agir extraordinário, sobrenatural na nossa vida e através da nossa vida. Abençoa os meus irmãos, Senhor, da Igreja Digital. Senhor, todos eles, aqueles que ficaram conosco até o final, aqueles que passaram e ouviram de alguma forma, em algum momento, essa palavra, que o teu Espírito Santo possa visitá-los e despertá-los para esse tempo, em o nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Que Deus Amém. abençoe vocês, queridos. Obrigada por ter ficado conosco até agora. Amém. Uma semana abençoada aí, pessoal.